Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Maria Cis, de novo com o meu cenário de arquétipos. O assunto também hoje é alguma experiência que eu tive, que eu co-criei algumas coisas sem mesmo abrir minha boca. Tipo, exemplo, sem mesmo pedir. Então, algumas coisas que eu manifestei na minha vida sem estar pedindo as coisas a Deus. Entende? Por isso que o título desse vídeo é o que eu co-criei sem abrir a boca, certo? E também um outro vídeo eu vou falar que técnicas que eu uso para manifestar mais rápido, certo? Antes de iniciar o meu vídeo de hoje, a afirmação hoje é muito boa. É muito legal essa afirmação de hoje. Então, eu já quero ler para vocês. Se vocês quiserem também deixar sugestões de afirmações que vocês fazem, ou salmos ou mantras, pode deixar aqui na descrição, nos comentários, tá bom? E se vocês estão gostando dessas afirmações, essa aqui de hoje, ela é bem compridinha. Só que eu peguei só uma parte dela. Não lembro se eu peguei de um livro, mas eu já tenho essa afirmação já há algum tempo. Outro dia também, se vocês lembrarem de me cobrar, eu tenho vários cadernos que eu escrevo e escrevia e escrevo ainda hoje, coisas que eu quero manifestar, coisas que eu já manifestei. Então, tudo que eu quero é como se fosse o caderno da gratidão. Eu agradeço lá nesse caderno, então eu já tenho alguns. E é uma prática bem legal de ser feita. Às vezes a pessoa prefere só orar, né, para agradecer. Também é uma prática, a oração é uma prática bem importante e necessária na nossa vida. Então, ou agradecer pela manhã ou pela noite. Então eu mudei um pouco a minha forma de agradecer. Então eu estou escrevendo. Quando eu estou escrevendo, eu estou imaginando o que eu quero, certo? Então, para a afirmação de hoje, fala assim, ó: sou merecedora, mereço tudo o que é bom, não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. O universo está mais do que disposto a manifestar as minhas novas crenças. Eu aceito essa vida abundante com alegria, gratidão e prazer, pois sou merecedora. Eu aceito e sei que é verdadeira. Sou grata a Deus, ao universo, por todas as bênçãos que recebo. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo? Se vocês me quiserem, eu posso deixar ela inteira, que ela é um pouquinho grande. Mas eu gosto bastante dessa afirmação. Então, depois que eu comecei a me sentir mais merecedora, valorizada, mais amada, sentir que Deus está dentro de mim, não está lá fora como me ensinaram. Então, todo esse tempo que eu passei na minha vida com as crenças que eu tinha, então as crenças que eu tinha, que eu acreditava, me ensinavam também: Deus está longe, nós somos pecadores, Deus não quer. Se você cometer algum pecado, você vai estar longe de Deus, então você não vai poder morar com Deus se você fizer algum pecado. Então, nessa denominação que eu vivi, que eu passei todo esse tempo, aprendi muitas coisas boas, aprendi a compartilhar, a me doar. Então, enquanto eu não troquei as crenças, eu acreditava numa coisa, que Deus estava longe, certo? E eu acreditava nessas crenças que me ensinavam, e eram as crenças já que eu tinha também, que dinheiro não dá em árvore, que tem que trabalhar duro para ter dinheiro, que os ricos não vão para o céu. Então, todo esse tipo de crença sobre dinheiro, sobre também o que nós podemos fazer ou não, o que seria pecado ou não fazer, certo? Então, eu tinha essas crenças. Então, enquanto eu não troquei as crenças, a minha vida não começou a andar. Ou seja, eu sempre tive uma vida boa. A minha mãe foi mãe. Meu pai morreu, já eu tinha 7 anos, então ela cuidou da gente, ela foi pai e mãe. Depois minha mãe casou de novo, mas a maior parte do tempo ela que cuidou de nós. Então,
tivemos que trabalhar cedo, cedo, né? Com 18 anos fui trabalhar. Eu sei que tem muita gente que já foi trabalhar bem antes, né? Mas eu fui trabalhar nessa idade. Já quase completando 18 anos, um pouquinho tarde, mas eu fui trabalhar. Então, fomos criados assim. Não fomos muitos em igreja e com o tempo nós fomos crescendo e começamos a ir para a igreja. Quando eu tive 18 para 19 anos, eu me filiei em uma denominação. Então, eu acreditava em coisas que, depois que eu me casei com 26 anos, a minha vida não andava, tipo, financeiramente. O emprego era ruim, ganhávamos pouco. Eu fui trabalhar já com meus filhos, já estavam grandinhos, com 10 anos, mais ou menos, que eu passei esse tempo cuidando deles, levava para a escola e tal. Aí, quando eu tinha uma certa idade, que eu mandei eles pro colégio. Aí eu comecei a trabalhar. Mas mesmo assim, a minha vida não andava. Então, antes de eu falar o que eu manifestei, eu tive que primeiro me questionar. Mas por que falam que quem é rico não vai para o céu? Que nós estamos longe de Deus, né? E eram me ensinadas essas coisas. Eu acreditava. Eu vivia quase 24 horas na igreja. No meio de semana eu ia dar discurso, eu ia dar aula, como dizem, né? E fazer treinamentos para ensinar as pessoas lá. E o tempo todo eu ficava na igreja. No domingo também, não faltava. Um domingo. Se tem uma irmã, chamava uma irmã, né? Uma irmã que não faltava na igreja era eu. Entende? Mas já era também da minha personalidade. Então, eu já tinha uma crença de ajudar, de compartilhar, de querer o bem do próximo. Entende? Eu tinha e tenho essa bondade dentro de mim também. Aí misturou junto com as minhas crenças de que você vai ganhar dinheiro só se você trabalhar duro. Dinheiro não cai do céu. Os ricos não vão para o céu. Então, eu tinha medo, eu vivia com medo que se eu faltasse um dia sequer na igreja, Deus ia ficar triste comigo. Porque ensinava que a gente tinha que servir, tal, servir. Mas daí eu comecei a me questionar, por que os líderes fazem curso, têm um trabalho bom, eles estão na mesma denominação. Então eles tinham crenças diferentes, certo? Eles não viviam uma parte com medo e a outra parte eles faziam o que eles gostavam. Isso devido à crença que eles tinham. Então as minhas crenças ainda me empurraram para não sair tão cedo dessa denominação. Então, a partir do momento que eu troquei por outras crenças, ou seja, comecei a fazer essas perguntas, me questionar por que isso, por que aquilo outro, as respostas vieram. E quais foram as respostas? Vieram através da física quântica. Aí, eu vi que eu tinha que trocar as crenças. Tudo aquela carga que eu trazia, aquelas crenças que me ensinavam e a que eu já tinha, não me ajudavam em nada, só ficava patinando. Aí eu me questionei, essas respostas vieram, vi que eu tinha que primeiro trocar as crenças, para me poder mudar. Então, enquanto eu não troquei de crença, eu não manifestei as coisas que eu queria. Então, eu manifestei muitas coisas sem eu precisar falar, sem eu precisar pedir a Deus. Ou seja, vi que tinha os arquétipos, estudei o básico, o que seriam, como que eles agiam na minha vida, como que eles podiam melhorar a minha vida e eu dar um salto. Aí, troquei as crenças, comecei a usar os arquétipos, o que aconteceu? Então, tem muitas coisas que aconteceram. Primeiramente, antes de eu manifestar, eu só quero dizer que muitas coisas podem melhorar na sua vida, mas você tem que se questionar. Por que isso, por que aquilo, por que outro? Para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Essas perguntas, você tem que fazer as perguntas corretas, as perguntas positivas, as respostas serão positivas. Entende? Então a minha vida não andava. Por mais que eu fazia coisa na igreja 24 horas, de noite, ia de noite na igreja, dava o treinamento, voltava, às vezes umas 2 vezes na semana, e no domingo também, e no sábado, nas atividades. Então era
uma lavagem que é feita na gente, muito bem feita. Então tem muito mais outras coisas que eu vou gravar um vídeo explicando sobre isso, que não era tão fácil de sair dessa denominação, a denominação religiosa muito boa. Mas enquanto você não troca as suas crenças, você não consegue manifestar o que você quer. Então, na denominação religiosa que a gente se encontra, vai ser difícil a gente manifestar as coisas que a gente quer. Então, quando eu descobri o uso dos arquétipos, aí sim, aí minha vida começou a andar. Aí comecei a pôr em prática, eu já estudando a física, lendo livros, fazendo curso, treinamento, usando os arquétipos, já minha vida começou a andar. Tipo, sabe quando você tá saindo assim da lama? Aos pouquinhos, você começa a andar normal, nossa, que alívio. Então, a partir do momento que eu troquei de crença, foi um peso que eu tirei das minhas costas. E agora eu me sinto mais leve para me poder conquistar as coisas que eu quero. Então, o que eu manifestei primeiramente, se vocês estão curiosos em saber ou não. Então, falando sobre o que eu manifestei, a minha casa, quando eu casei, eu vim morar... Já morei em outra casa que era um pouquinho menor que essa. Essa casa que eu tô morando agora foi feita quando eu era criança, ou seja, eu tinha uns 7 anos, 7, 8 anos. Aí ela aumentou, aí ficou um bom tempo morando, meus irmãos moraram aqui. Eu também morei aqui quando eu tava na minha... quando eu tinha uns 20 e poucos anos, um pouco antes de eu casar, eu morei aqui. Aí depois eu me casei e acabei vindo morar nessa casa. E ela precisava de uma reforma. Então essa casa, coitadinha, ela precisava muito reformar. Aí primeiramente o que aconteceu? Eu comecei a colocar uns arquétipos na sala. Aí automaticamente a vida começou a melhorar. A gente conseguiu trocar o telhado da casa, que é o telhado de telhas de barro normal. Aí conseguimos colocar pedra em volta da calçada, porque a nossa casa, o terreno, aqui a casa já faz 40 anos que existe, então imagine a reforma que tem que dar. Ainda ela precisa de uma reforma, mas ela já melhorou bastante. Então eu devia ter gravado um vídeo antes da minha casa e depois da minha casa. Então acredite no que eu tô falando. Trocamos o telhado, conseguimos comprar o forro, que é forro de PVC, conseguimos colocar, porque o forro estava tudo carunchado. Ainda tem uma parte que a gente tem que trocar, mas ela melhorou muito. Então, conseguimos trocar o forro. Meu esposo trocou de trabalho, conseguiu um trabalho melhor e ganhar um pouco melhor. Nós ganhamos o piso para a gente colocar na casa inteira. Esses pisos de madeira, Decorflex, não sei o nome, mas é um piso bem lisinho, você pode andar de meia e tal, pode molhar ele. Então ganhamos o piso para colocar na casa, porque era de cerâmica, uma cerâmica azul assim escura. Agora a casa ficou mais quentinha. Ganhamos algumas portas também, que nós colocamos na casa. Ganhamos pias de banheiro, ganhamos alguns móveis, 2 sofás, que eu me lembro, nosso sofá era velho, bem velhinho. Eu também acabei dando algumas coisas minhas, e daí acabei ganhando esses sofás bem novos. Ganhamos guarda-roupas também, 3 guarda-roupas bem novinhos, que era só montar, e temos eles até hoje. Então, isso eu não escrevi, que eu precisava, somente com a mudança da crença e o uso dos arquétipos. Então as coisas foram se movimentando. Novas energias foram entrando na nossa vida, entende? Aí também o que eu ganhei, muitas plantas que eu ganhei também, sem eu pedir, que eu queria algumas plantas e elas acabaram chegando. Outra coisa também que eu ganhei, um aumento no meu trabalho. Eu mudei de trabalho, fui para um outro que acabei ganhando mais, um pouco mais. E a pessoa me tratava muito bem, era um serviço muito fácil de fazer, que eu fiquei impressionada, mas como eu consegui esse trabalho?
de arrumar a casa, né, de diarista, que eu trabalhei um bom tempo assim. Aí meu salário aumentou, ganhava bem mais. E eu era tratada bem diferente nesse meu trabalho. O serviço era muito bom de fazer. Então tudo se tornou leve para mim. Até um plano de dentista. Essa senhora, ela pagou para mim porque ela tinha filha que era dentista. Entende? Aí eu falei, mas como? Mas eu nem pedi nada. E essas coisas vieram. E eu sei que a nossa mudança de crença, a nossa mudança de, de pensamento, de sentimento e as emoções que nós sentimos a respeito de algumas coisas, elas fazem com que elas cheguem mais próximas de nós. Então, eu já tinha desejo de melhorar a minha casa, de ter uma geladeira, de ter um fogão. É o desejo de todo mundo, de toda mulher que é ter, né? De ter uma casa bonita, bem organizada. Então, esse era meu desejo, mas eu não falei. Mas Deus não sabe de todas as coisas? Deus não está dentro de nós? Então Ele sabe do nosso sentimento, das nossas emoções. Ele sabe o que nós precisamos, certo? Então, todas essas coisas vieram porque era o meu desejo, sem eu mesmo falar. Então, muitas dessas coisas eu não precisei falar. E elas se manifestaram na minha vida. Por isso que o assunto do vídeo é o que eu manifestei sem abrir a boca, certo? Então, bastou o meu sentimento para o universo ou para Deus entender o que eu queria. Então, eu sei que a nossa vida ela pode melhorar para melhor. Basta a gente fazer uso dos arquétipos e tem outras também ferramentas que nós podemos usar, mas os arquétipos é uma ferramenta principal que todo mundo deve usar, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem aqui quais foram as primeiras manifestações que vocês tiveram. E se vocês não gostaram também, podem comentar aqui nesse vídeo. Esse vídeo não é muito longo para eu não precisar também ficar editando ele. Mas se vocês também tiverem perguntas, deixem aqui quais os seus desejos, o que vocês desejam manifestar na vida de vocês, tá bom? Eu espero com todo carinho que, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, se for para ajudar alguma pessoa, eu vou ficar bem feliz. E se vocês quiserem também manter contato comigo, mandar alguma mensagem e alguns assuntos que vocês querem ouvir, se vocês querem ouvir falar mais sobre os arquétipos, ou mais experiências que eu tive, ou sugestões de livro, então vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Então essa foi uma das experiências que eu tive e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então eu deixo com vocês esses vídeos e a minha gratidão e até o próximo. Até mais!